Oi, professor, tudo bem? Aqui é a Cidiane. Então, eu tenho o artigo que você passou para a gente, para nós do segundo grupo fazer a apresentação, que os outros fizeram durante a aula, né, que nós entramos depois. Então, o meu ficou de multimodalidade, multiletramentos, análise de atividades e leituras em um meio digital. Tá? Então, eu li todo o artigo, um artigo muito bom, gostei muito, veio a calhar muito com a realidade que eu estou vivendo. Quando eu comecei a ler esse artigo, eu tive que primeiro buscar informações sobre algumas palavras que tinha nesse artigo. E uma delas foi multimodalidade, né? O que era a multimodalidade? Então, é um fenômeno em que, em diferentes modos semióticos, isto é, diferentes linguagens. Então, a multimodalidade são diferentes linguagens, como a língua natural, apresentações visuais, gestos e músicas, são combinados e integrados em uma situação de comunicação. Então, a multimodalidade, ela é a integração de várias metodologias, de várias formas, para que a gente consiga fazer essa leitura, tá? E o que era o multiletramento? Então, foi uma proposta, é um movimento educacional desenvolvido pelo grupo de Nova Londres nos anos de 1995 e 1996. Diferente de um método ou uma abordagem de ensino, essa pedagogia é voltada para a educação apropriada para a contemporaneidade, especialmente a educação linguística, que o futuro das práticas pedagógicas que vai além de ler e escrever. Veio de encontro também com o Magda Soares, que eu estava lendo, né? Muito interessante o livro, ainda não terminei, mas quero terminar ele, em referente a esse multiletramento. E o que era um hipertexto, né? O que era um hipertexto? Hipertexto é o termo que remete a um texto ao qual se agregam outros conjuntos de informações, de formas de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através das referências específicas no meio digital, denominadas hiperligações. Então, o que era um hipertexto? Eu fui pesquisar no dicionário, eu pesquisei na internet, eu procurei no dicionário o que significava hipertexto. Então, ele tá dizendo que ele é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de informações dentro de um texto só. Então, com os avanços tecnológicos da comunicação e informação, estão facilitando o acesso e a articulação de informação, abrindo caminhos à nova comunicação. Então, devido a esse ritmo implacável da evolução das tecnologias de comunicação e informação, textos e imagens estão cada vez mais juntos, criando textos multimodais. Então, essa informação do texto visual, do áudio, de escritas, de várias informações num texto só, né? Por isso faz com que a gente tenha esses hipertextos, né? E a multimodalidade, tecnologia e ensino, também referente ali no artigo que está trazendo para nós essa informação. A multimodalidade, tecnologias e ensino, em nossas práticas sociais, nos comunicamos não apenas por meio de palavras, mas também de sinais, de gestos, de imagem, entre outros recursos semióticos, configurando a comunicação como um evento multimodal, que agrega diversos modos de recursos semióticos, independente do meio pela qual ela se realiza, oral, escrito, impresso ou digital. Por isso, dá atenção dos pesquisadores diante dos avanços das tecnologias de comunicação e informação. A essa harmonia vai depender da articulação do leitor e a linguagem dos diversos modos de recursos semióticos para produzir um sentido. Vai depender do quão o leitor vai se apropriar desses recursos. Então, vai muito de como essa pessoa, de como esse adolescente, de como esse jovem vai se apropriar desses recursos. Hoje eles têm muita informação, eles têm várias informações, nos animes, nos jogos, nos textos, filme, né? Então eles têm várias informações, então vai depender do leitor como ele vai se apropriar de toda essa informação, né? A multimodalidade, tecnologia, textos e imagens na leitura de hipertextos, né? Então, o texto,
textos e imagens na leitura de hipertextos, né? Dessa grande informação. Estamos vivendo em uma sociedade tão globalizada que as tecnologias de comunicação e informação estão acelerando e proliferando o uso de textos multimodais. Então, cada vez mais nós temos esses textos multimodais aí para nos dar informações. Hoje as pessoas estão escolhendo no meio digital em que estão inseridas, se querem ler um texto, ouvi-lo, né? Fazer a leitura de imagem, trilhando seu próprio caminho para a leitura, se tornando para alguns autores uma ideia de uma aprendizagem facilitada. Mas também nesse processo todo tem que se tomar cuidado para não desviar do objetivo final, cuidar com o excesso de informação. Então somos nós, eu acredito que somos nós professores que temos que alertar esses alunos, fazer com que eles consigam fazer essa interpretação, porque o excesso de informação acaba só fazendo com que eles recebam informação e não consigam, não é aprender, mas assim, não consigam expor esse conhecimento, né? Eles apegam a muita informação e acabam não assimilando de verdade qual o objetivo dessas informações, né? Então, tem que se cuidar. É uma aprendizagem facilitada, sim, muito facilitada, mas a gente tem que também ensiná-los e também aprender a usar essa tecnologia, né? Nesse processo está se encontrando resistência pelas metodologias tradicionais. No entanto, o professor deve incentivar os alunos a estimularem as novas didáticas, pois essas já fazem parte do cotidiano do aluno. Então, assim, também é um contraponto, né? Nós, professores mais velhos, que nós acabamos parando um pouco no tempo, não estamos, né, aí nessas novas tecnologias, e estamos perdendo para os alunos que estão incluídos nessa tecnologia. Aí acaba que as nossas aulas estão sendo monótonas, cansativas, porque o que eles têm lá de tecnologia em casa, na internet, no celular, no computador, é mais atrativo para a aprendizagem, né? E eles conseguem assimilar muito mais coisas do que simplesmente ouvindo a gente lá na frente. Então, ainda há uma resistência pelo tradicional, até porque nossas escolas estão um pouco sucateadas, né? Não tem toda essa tecnologia e a gente acaba batendo de frente ali com o nosso tradicional, né? Com o papel impresso, com o quadro, sabendo que eles têm todas essas informações de forma multimodais em casa através da internet, né? Letramento digital. Bem interessante também essa questão do letramento digital, porque nós, professores, temos que saber usar as tecnologias. E cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Porque não adianta eu mandar uma lousa digital para a escola se eu não sei usar, né? Qual vai ser a interação disso, minha com o aluno? Nenhuma. Eu vou continuar resistindo em aprender, continuar resistindo a não usar porque eu tenho medo de estragar, não tenho pessoal para quem me oriente nesse sentido, aí fica aquela questão. A tecnologia ela tem que ser discutida como um meio e não como um fim, né? Ela não é o fim da aprendizagem, ela é um meio que a gente pode estar utilizando. Muito importante a gente ponderar tudo isso, né? A tecnologia, eu sempre digo assim, a tecnologia com o tradicional, se ela andar junto assim, ó, nós temos uma boa formação. Devemos partir de uma ideia de inclusão digital, em todos os aspectos, não um uso discriminado e sem pressuposto definido. A gente tem que saber orientar nossos alunos para esse letramento digital. Nós temos que ter uma dinâmica ali entre o excesso do digital, né, para que isso evolua e não faça com que os nossos alunos regridam, né? Então, o letramento digital, no âmbito dessa pesquisa, inclui uma capacidade de ler e escrever na tela e de localizar, filtrar e avaliar informações para construir sentido em textos multissemióticos, né? Letramento visual. Então, além do letramento
digital, toda essa questão que a gente tem que estar evoluindo sempre, nós temos o letramento visual. É uma área de estudo que lida com o que pode ser visto e com como se pode interpretar o que é visto, né? Então, tem a questão daquilo que você está lendo, saber aquilo que você está vendo, né? Mas saber interpretar também aquilo que você está vendo. Então, devemos tomar cuidado para não sermos confundidos com o que vemos, pois ele nos dá a capacidade de ler, entender e utilizar informações visuais para a nossa comunicação. Então, ele vai estar dando informações, mas cabe a nós também interpretar essas informações. Letramento crítico. Então, veja aí. Nós tínhamos o letramento digital, que a nossa agora era, né? A era digital. Aí, muito visual. Então, a gente tem que saber interpretar esse visual. E dentro desse todos os dois contextos, nós temos o letramento crítico. Porque se nós não conseguirmos lermos, interpretarmos tanto o digital como o visual, nós não vamos ser críticos, né? Nós não vamos conseguir ser críticos. Então, ele deve ser trabalhado a partir da importância de textos multimodais. O leitor deve reconhecer as escolhas e perspectivas apresentadas em um texto, fazer com que o aluno seja crítico e consiga ler o que está sendo omitido. O que, ao meu ver, é o que se tem mais dificuldade hoje. O que está sendo omitido através daquela imagem, através da questão digital também. Não só o que está visual, está tudo ok, né? A gente visualiza ali, a gente dá uma olhada ali, bem ok. Mas o que está escondido através dessa imagem? A gente tem que ser crítico nesse sentido, né? Buscar esse conhecimento. Esse artigo também nos traz modelos de atividades e nos faz perceber e analisar as novas formas de utilizarmos as tecnologias. Ele me fez pensar e deveria, né, fazer mais pessoas pensar criticamente. Se em alguns casos nós não estamos transferindo a metodologia antiga para a tela do computador e dizendo que nós estamos trabalhando nas formas das multimodalidades, né? Ele nos dá alguns exemplos que confirma a falta de congruência entre a tendência multimodal dos materiais didáticos, voltada para a leitura de hipertextos eletrônicos, e as práticas pedagógicas. Uma vez que na ausência de uma metalinguagem comum a esse novo cenário de multiletramentos, essa prática pedagógica mantém a repetição de atividades de tradicionais de aprendizagem, diferenciando delas apenas em relação ao meio. Por exemplo, eu impresso e digital. Né? Se eu tenho imagens, se eu faço lá um trabalho, uma atividade onde eu tenho imagem, eu tenho texto, eu tenho algumas charges, eu tenho algumas... Vai mudar o que se eu passar para o computador? Não vai mudar nada. Então, nós temos que ter essa noção de que será que nós estamos nas tecnologias ou só estamos transferindo aquilo que nós já fazíamos lá no papel impresso para o computador? Né? Então, ele traz essa questão para nós também pensarmos muito em relação a isso. Quando que, na verdade, nós deveríamos fazer uso real das potencialidades que esse meio nos proporciona, né? Mas aí voltamos à questão de os professores não se atualizarem, né? E ficarem no velho aconchegante mundo da comodidade. Eu dou a minha aula assim, ela sempre fiz assim, então eu vou continuar fazendo assim que tá dando certo, né? Esse artigo, professor, me abriu muito a mente, né? E na verdade, a pós em si, ela tá me abrindo várias coisas na minha mente, né? Em relação à minha prática lá, aquilo que eu já venho fazendo, aquilo que eu, né, estou me acomodando já para essas novas tecnologias aí, e até nesse período de pandemia aí que a gente teve que fazer a educação à distância aí com eles, né? Impresso ou, né, através das plataformas aí digitais. Então, era isso o trabalho, professor, que eu, pelo menos, que eu compreendi e dei analisada nesse artigo que o senhor nos enviou, tá? Muito obrigada, espero que eu faça me entender, né, através desse vídeo, desse artigo, tá bom? Muito obrigada.